Saudações extensivas a todos que nos acompanham neste instante. Já sabe, este é a mais, onde a informação passa como deve ser. Quem detém a verdadeira história da independência e libertação de Angola? FNLA, UNITA ou o MPLA? Quer saber da verdade? Fique ligado neste canal. Por que Simão Toco não aceitou a transição da independência de Angola? Quer saber ainda sobre essas questões a resposta? Fique ligado no nosso canal e acompanha a verdadeira história aqui na AMAS. Estamos aqui para uma conversa aberta com um dos membros que é, por sinal, o coordenador adjunto da União Tendência MPLA, a qual vai aqui nos falar sobre alguns assuntos temáticos que regem no quadro desta associação ou desta união. Tenho aqui o senhor Joaquim Correia, a qual eu estendo já o meu abraço e a minha saudação. Bom dia, senhor Joaquim. Muito bom dia. Como está nesta manhã? A paz do senhor. A paz do senhor. Pronto, fala-nos um pouco da União Tendência. Exato. A todos os angolanos e angolanas, amigos, saudações. Portanto, a União Tendência é uma corrente do MPLA que foi constituída em setembro de 1974 em Brazzaville. E, ao longo desses anos todos, fruto das clivagens existentes, ela foi ressurgida já em Luanda em 2007, com antecedentes do período que nós chamamos de clandestinidade, que foi de 2001 a 2007, período que foi publicamente atacada naquele então pelo presidente do MPLA, no dia 7 de 2 de 2007. Foi aí que a União Tendência saiu ao público, no dia 21 de fevereiro de 2007, com o manifesto da União Tendências. Então podemos entender a União Tendência como um grupo filial ao MPLA que mostrou seu descontentamento pela linha editorial do MPLA. Exatamente. É um grupo porque o MPLA foi criado por vários grupos. Dentre eles o MIA, o MINA, o PLUA, o MLA, e que por razões já conhecidas ela foi desvirtuada. Foi desvirtuada com aquilo que nós chamamos do Grupo de Força. O Grupo de Força, depois de ter chegado a Brazzaville nos anos 62, conseguiu desvirtualizar a essência daquilo que foi o MPLA. Portanto, ele considera-se um grupo. Continuação dos outros grupos. Qual é a finalidade da União Tendência? Portanto, a finalidade da União Tendência era e continua a ser a democratização do MPLA e a reposição da linha política que foi desviada. Esta União Tendência visa trazer à tona as verdades escondidas até hoje, patentes no MPLA. Pode aqui nos citar algumas verdades ou algumas verdades descobertas atualmente escondidas pelo MPLA? Portanto, essa parte consta do manifesto que era a reposição da história verdadeira do MPLA. Portanto, está no manifesto da União Tendência. Uma das missões da União Tendência era trazer a verdade da história do MPLA. Portanto, o que é importante aqui dizer? O que é importante aqui dizer é que o MPLA, primeiro, não foi constituída em 1956. Essa é a primeira verdade que é preciso trazer à tona. O MPLA foi criada em 1960. Portanto, antes de 1960 o que havia são grupos independentes. Aquilo que nós já falámos, havia o MIA, o PLUA, o Partido Comunista. Então, estes grupos uniram em função do que nós chamamos o Manifesto do MPLA de 1956. Portanto, tinha como missão unir esses grupos todos. E esses grupos todos deu então o que nós chamamos do amplo movimento do MPLA, o amplo movimento de libertação da Angola, MPLA. Era constituído por vários grupos e foi desvirtuado. E não foi desvirtuado por acaso, né? Foi desvirtuado com propósito. E esse propósito levou-nos então até a situação em que nos encontramos hoje. Não é isto que estava. O neocolonialismo não era a missão do MPLA. Não estava, não consta. Portanto, é preciso que isso seja discutido amplamente
ainda hoje. Essa é uma das missões do MPLA, da União de Tendência. Trazer à tona essa verdade e procurar encontrar consenso e sentarmos e discutirmos para repormos a linha política verdadeira do MPLA. Pronto, quem foi o promotor da União Tendência? O promotor da União Tendência foi de iniciativa de vários jovens que faziam parte dos determinados campos e que na altura tinham dificuldades de pôr o seu pensamento. Portanto, dentre eles estou eu, o Silva Mateus, o Falecido Fragoso, o Souto Maior, o Luís Max, António Gaspar e tantos mais. Antes de existirem os movimentos, já Simão Tongo, nas suas mensagens, fazia passar essa mensagem. E então, quando chegou a essa altura, da descolonização, Simão Tongo é chamado pelo governo português, não é pelo MPLA. Não tem nada a ver com o MPLA, tem a ver com o governo português. E porque achavam que era a pessoa, nessa altura, com capacidade para dirigir esse período de transição. Ele vai a Portugal e é feita a proposta e ele nega a proposta e diz não, que a minha missão não é política, a minha missão é missionária, levar a palavra de Deus, mas eu tenho uma palavra a dizer nesse processo. Então eu sugeria que o presidente Neto fosse o presidente de Angola, o Alden Roberto, ministro da Defesa, e o Dr. Savio, se não me foge a memória, ministro das Relações Exteriores, que implica dizer que os três tinham posição de alta função no aparelho do Estado. Portanto, repito mais uma vez, não tem nada a ver com o MPLA, mas sim com o governo português, que fez a proposta ao profeta Simão. Hoje, se falamos dos objetivos da União Tendência, estão ultrapassados porque o cenário evoluiu de tal maneira que é quase impossível com a direção atual de conversar. Portanto, pensamos que estão ultrapassados. Então, tão ultrapassados, vocês recuaram? Portanto, nós recuamos. Os acontecimentos históricos ditam a regra, né? Ditam a regra porque depois que nos apercebemos que a situação não era assim tão fácil de se resolver, então tivemos que nos convencer que a solução interna não tinha solução. Então, são as verdades que ditam a regra, né? Então, quanto às verdades, não há argumentos. Mas tivemos que fazer concessões. Foi a razão que nos levou a criar aquilo que nós chamamos de Frente Revolucionária Unida de Angola, que é para, em função dos dados adquiridos, para atacarmos aquilo que nós chamamos de solução dos pendentes de descolonização de Angola. Uma vez que os passos para a democratização do MPLA estavam esvaziados, então a solução seria partirmos para aquilo que chamamos de descolonização de Angola, os pendentes de descolonização de Angola. Portanto, chegamos à conclusão que era impossível democratizar o MPLA porque estava-se a salvaguardar aquilo que nós chamamos de pendentes de descolonização de Angola. Portanto, democratizar o MPLA era ceder aquilo que existe no segredo, no secretismo. Portanto, pensamos que não é assim tão fácil. A democracia do MPLA está condicionada à existência dos pendentes. Eu sei que fica difícil perceber isso. Portanto, o MPLA democratizasse, automaticamente cedia a solução dos pendentes de descolonização de Angola. Portanto, e os pendentes de descolonização de Angola está ligado às potências industrializadas. Portanto, há um dossiê oculto. Aquilo que o líder do quarto poder, da solução dos pendentes, chamou de solução dos pendentes da descolonização da Angola. Existem 3 pendentes. Primeiro é o processo de descolonização devia ser levado a cabo por uma frente. E esta frente já tinha sido feita em 60, aquilo que se chamou de GRAI,
Portanto, o GREI foi feito, não foi por vontade nem capricho das pessoas, foi que era necessário, era um instrumento necessário, que é para negociar com os portugueses a descolonização de Angola. Portanto, combateu-se e destruiu-se o GREI. Naquela altura não sabíamos por que se combateu o GREI, por que se destruiu o GREI. Agora, 10 anos depois chegamos à conclusão que era um projeto. O GREI tinha de ser combatido, tinha de ser destruído, para permitir então o dito grupo de força levar as negociações comprometedoras com os portugueses. Só isso pode justificar o combate do GREI e do Comitê Provisório do MPLA. Então, o Comitê Provisório do MPLA aderiu o GREI, e não foi por acaso, foi porque as recomendações da Comissão de Descolonização orientavam a FENELAP como o único movimento na altura que podia levar avante as negociações com os portugueses. Ora, portanto, está claro, se o Comitê Provisório tinha duas figuras proeminentes, que era Filipe da Cruz e Matias Miguel, não sei por que razão se descredibiliza o GREI e aparece então o grupo de força dentro do MPLA a tomar conta de todo esse processo. Por que motivo? Hoje, está evidente, o que nós temos hoje em Angola é fruto de todo esse cenário que se viveu no período dos anos 60.